E aí, galera? Então, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar como nós vamos fazer os nossos cálculos, né, aqui utilizando o Excel. Então, olha só, deixa eu colocar aqui primeiro branco. O que que nós temos aqui nessa tabelinha? Então, nós temos 5 tempos que nós registramos, né? 5 medições, eu acho que talvez alguns fizeram menos do que 5 e mais garrafas, enfim. Nós temos aqui 5 medidas de tempo para cada marquinha que nós tínhamos no nosso na nossa garrafa, né. Então, por exemplo, ó, eu criei esses números aqui, tá, pessoal, então provavelmente não vai dar igual ao de vocês, mas nós temos aqui a primeira medida por 200 ml, a segunda por 400, 600, 800 e assim vai, tá. Essas medidas aqui, elas estão por volta, tá, pessoal, ou seja, esse tempo aqui é o tempo entre 0 e 200. Esse tempo aqui é entre 200 e 400, esse tempo aqui 400 e 600, até o último tempo entre 1.600 e 1.800, que são esses nossos tempos aqui, tá. Então qual que vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o tempo médio. O tempo médio entre essas 5 medições. Como nós fazemos isso? No Excel, nós escrevemos igual média, tá? Para a gente utilizar a função média, e aí marcamos os 5 e carinhas que nós queremos tirar a média. Bem facinho, né? Então aí, nós podemos repetir para todos os demais, mas o Excel tem uma função que simplesmente eu arrastando aqui, ele entende que eu quero aplicar a mesma função. Por exemplo, aqui é para o 5 da esquerda, então aqui também é para o 5 da esquerda. Então ele vai entendendo o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa, nós vamos calcular o tempo médio. Eu vou pintar aqui de azulzinho. E nós temos esses nossos dois carinhas aqui, tá? Nós vamos trabalhar com duas medidas, o tempo de volta e o tempo total acumulado, tá? Se o teu cronômetro ele marca os dois valores, perfeito, salva os dois. Se ele marca só o de volta, nós vamos fazer um cálculozinho aqui, né? Eu vou copiar esse carinha. Quando eu copiar esse valor, pessoal, como ele está um valor de fórmula, olha aqui, o valor dele é uma fórmula, eu preciso copiar e quando eu colar, clico o botão direito, colo apenas os valores, tá? Então nós temos aqui o tempo médio e eu quero calcular o tempo total em segundos, né? É uma boa prática, tá, pessoal? A gente chama de boas práticas, hábitos que fazem as coisas melhor, sabe? Então, uma coisa boa é sempre colocar a grandeza com a unidade entre parênteses do lado. Pra gente saber que, por exemplo, eu sei que esses carinhas são em ml, esses carinhas são em segundo, tá? E o que que eu vou fazer? Eu preciso calcular o tempo total acumulado, então a gente vai sempre somando, né? Por exemplo, vocês podem pegar uma calculadora aí e ir somando, né? Aqui é mais 1,78, né? Vai dar, se eu não me engano, 2,6, né? Não é 3,6. E aí vai sempre somando, né, com o de baixo, para a gente ir tendo o tempo total que passou, tá? O Excel, nós podemos utilizar ele aqui escrevendo igual esse carinha mais esse carinha aqui, olha só. E aí cada vez que eu puxar para baixo, ó, ele vai somando esse carinha aqui com o próximo, ó. E aí ele vai me dar os valores acumulados, mas dá para fazer isso na mão, tá, pessoal? Então é importante que a gente tenha os dois tipos de valores: tempo por volta e o tempo total acumulado. Nesse caso aqui, eu vou dar um Ctrl C, colar valores para eu tirar da fórmula e vou apagar o tempo médio, porque aqui eu quero trabalhar só com o tempo total. A gente vai fazer dois cálculos. Primeiro, nós vamos fazer um gráfico de vazão por tempo, né?
volume por tempo, que é isso que a gente vai fazer aqui. E depois nós vamos calcular a vazão, que é o que a gente queria, né? Então, olha só. Eu vou colocar, o que que eu fiz aqui? Eu vou marcar todos esses carinhas e vou puxar para a direita para fazer meu gráfico, né? Então, meu gráfico, eu marco todos os carinhas, ó, seleciono todos os valores e venho em inserir gráfico. E aí, seleciona aí o primeiro gráfico que ele vai me indicar. Esse vai ser o nosso gráfico, volume por tempo. Volume por tempo. O que nós percebemos aqui é que na medida em que vai passando, né, a variação do tempo, a variação do volume vai diminuindo, né, porque a vazão ela está diminuindo, né? Então esse é o nosso primeiro gráfico que nós vamos colocar lá, tá? Volume por tempo. Então é importante que a coluna da esquerda esteja o tempo total acumulado e na coluna da direita esteja o volume, né, que ele passou naquele tempo. Beleza? Então lembre, temos o tempo total acumulado e temos o tempo por volta, por intervalo. E aí, outro objetivo nosso é calcular a vazão. Tá? O cálculo da vazão é bem tranquilo, né? A vazão vai ser igual ao volume dividido por tempo. Então, um cálculo bem simples, volume sobre tempo. Eu vou escrever aqui intervalo de tempo, é o nosso ΔT. E aí, nós vamos utilizar, então, o nosso volume. Vou copiar dessa outra abinha aqui, a gente pode criar duas abinhas, né? E vou criar um nova. E agora eu vou usar o tempo por volta, tá, pessoal? Olha só. O tempo, tem que colar valores, né? Porque ele estava na formulazinha. Novamente, o que foi feito? Eu copiei os dados do meu tempo e colo aqui valores. Muito bom. Vou deixar bonitinho, né? Maravilha. Então aí nós precisamos calcular agora a nossa vazão. Só que olha só, eu vou dividir volume por tempo, né? Só que se eu for dividir volume por tempo, o volume está em ml e o tempo está em segundos. Então a gente vai encontrar uma vazão ml por segundo. Okay. E aí nós podemos fazer fazer a formulazinha. Só que olha só, pessoal. O volume sempre vai ser entre 0. Esse tempo é o tempo para entre 0 e 200. Esse tempo é entre 200 e 400. Esse tempo é entre 400 e 600. Então a variação de volume sempre vai ser 200 ml. Né? Então a gente vai dividir o volume, que é 200 ml, dividido pelo tempo daquele intervalo. Olha só. Nós encontramos uma vazão para o primeiro intervalo de 156 ml por segundo. E aí nós podemos ir puxando, né? Olha só, aqui já caiu para 112, aqui permaneceu igual, 87, sempre, ó, sempre dividindo 200 por esse tempo. Até que a gente chega no nosso último item, que é 37. Olha o que eu posso fazer no Excel. Eu posso selecionar, vir aqui em formatar células, número, e eu posso escolher apenas uma casa decimal. Então todos eles ficam uma casa decimal. Né?
E essa é a nossa vazão em ml por segundo para cada intervalo. Tá? Podemos até criar uma carinha aqui escrito intervalo. E aí a gente marca aqui. E aí eu tenho intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Se vocês tiverem alguma ideia de como apresentar melhor, também fiquem à vontade. Um dos nossos objetivos era converter para o SI. A unidade da vazão no SI não é ml por segundo, é metro cúbico por segundo. Né? E como que nós fazemos essa conversão? Como o segundo é a mesma unidade para os dois, quem vai mudar é o ml, metro cúbico por segundo. E como que eu transformo de ml para metro cúbico? Eu divido por 1.000.000. Tá? Então, essa conversão aqui vai ser esse valor dividido por 1.000.000. Olha só. Tá? Número bem pequenininho. Se vocês perceberem, o Excel ele escreve um ezão. Né? Esse zão quer dizer vezes 10 elevado a o número do lado. Então aqui eu tenho esse cara vezes 10 elevado a menos 5. E aí nós podemos dar uma melhorada aqui, né? Marca todos os valores, clica com o botão direito, formatar. E aí aqui vai escrever a opção científica. Aí ele vai converter para notação científica já. Vamos escolher uma casa decimal. Ou vamos deixar com duas, né? E aí olha só. 1,56 vezes 10 a menos 4 até 3,79 vezes 10 a menos 5. Podemos até fazer um gráfico aqui, pessoal. Olha só. Né? Vamos colocar o intervalo, né? E a vazão. Vamos fazer um outro tipo de gráfico agora. Vamos inserir um gráfico. Né? Um gráfico de barras agora. Olha só. Interessante. Nós percebemos que a vazão foi diminuindo, né, com o passar do tempo. Podemos até mudar. Ó, tem outros formatos de gráfico aqui. Olha só, tem outros modelos que o Excel indica, né? E aí vocês podem escolher o que vocês acharem mais legal. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, na hora de montar o gráfico, de fazer os cálculos, aí, se vocês não entenderem alguma coisa que eu gravei no vídeo, podem me mandar uma mensagem que eu detalhe um pouco melhor, beleza? Então era isso. Até mais, pessoal. Um abraço. Ah, não. E aí, pega esses gráficos e cola no relatório.